Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva, falando da lição 12 da Escola Bíblica Dominical, Perseverando na Fé. E nessa oportunidade, vamos falar de necessidade de se perseverar na fé, necessidade de se guardar da apostasia, possibilidades de o anúncio do deslocamento da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém ser um passo em direção ao auge da apostasia e necessidade de confiar na segurança de Cristo. A propósito, mais uma vez, em nome de Jesus, agradeço a você que nos assiste, sugiro que divulgue, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e clique no gostei. Duplo agradecimentos aos que já vêm fazendo tudo isso, alguns desde a primeira publicação nesse canal. E a Deus seja a glória. A lição 12, Perseverando na Fé, apresenta o texto áureo que segue. Ao que vencer, e considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Verdade prática. A vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Comento daqui a pouco, e vamos direto à leitura bíblica recomendada, que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, que leremos a partir de agora. Versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Comento. O texto áureo extraído de Apocalipse 3:21 trata-se de uma escritura endereçada à igreja local na cidade de Laodiceia, ou seja, à membresia da igreja, mas particularmente a seu anjo, o mesmo que líder, ou pastor, ou bispo. O que resta claro a partir da leitura de Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que está escrito da seguinte forma: João às 7 igrejas que estão na Ásia. Eu fecho aspas. E ainda o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, onde se lê: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Fecho aspas outra vez. Sobre Laodiceia, tratava-se de uma cidade muito rica, a ponto de ter sofrido um terremoto que a destruiu no ano 60 de nossa era, portanto cerca de 30 anos antes da escritura do Apocalipse, tendo se recusado a ajuda do império, pois seus próprios habitantes fizeram questão de restaurá-la. Dentre suas riquezas, produzia-se um remédio para os olhos que era exportado para todo o mundo romano e grego. Valerá lembrar desse detalhe quando lermos a carta completa. O texto se trata de Jesus ressurreto, falando a João, que estava exilado na ilha de Patmos, que escrevesse à igreja local de Laodiceia, porém demonstrando que as más atitudes de maior ou menor parte dos membros havia contaminado em cheio aquele líder da igreja de Laodiceia. Atualmente, quando uma igreja local acerta, é fácil encontrar pessoas que se ufaneiam em se dizer membros daquela igreja. No entanto, quando a igreja local erra, a maioria é rápida em dizer que a culpa foi de seu líder. Porém, essa característica de o líder ser afetado fortemente pelo comportamento da maioria da membresia é a tônica de cada uma das 7 cartas do Apocalipse.
Vale lembrar que o texto áureo dessa lição integra a parte boa do que foi escrito aos laodicenses, demonstrando que, além de seu líder, na igreja havia outras pessoas pelas quais o Senhor Jesus ainda estava disposto a lutar no âmbito da salvação. Mesmo que a leitura de toda a carta, nos versículos de 14 a 22, deixe-nos a certeza de que a situação espiritual predominante era terrível. Se não, vejamos como está escrito. A partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu vou lendo e comentando porque eu creio que assim vai facilitar o entendimento de quem, por acaso, não estiver tão familiarizado assim. E ao anjo, a quem é interessada a carta, ao anjo. Como falei, esse anjo significa pastor, pastor-presidente, bispo e assim por diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, Laodiceia, a cidade, escreve: isto diz o Amém. O Amém é um dos nomes pelos quais Jesus se apresenta no livro do Apocalipse. No caso dessa parte que diz respeito à igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como o Amém, e na sequência, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então é uma apresentação do Senhor Jesus com esses nomes. Versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Bom, eu sei as tuas obras porque Deus sabe de todas as coisas. Que nem és frio, nem quente. O melhor entendimento que vejo para a expressão é que frio seria a pessoa que está totalmente fora da igreja. É a pessoa para a qual a gente está preocupado em pregar o Evangelho, a gente está preocupado em trazê-lo para a igreja, trazê-lo para o Senhor. Então, essa pessoa que está frio, a própria pessoa admite que é pecadora, a própria pessoa admite que está longe dos caminhos do Senhor, ou que está desviada. Isto é o frio. Mas ele diz aqui no texto que nem és frio e nem quente. Quente seria aquele crente que está em Cristo. Quente é o crente que nasceu de novo. Quando ele diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, ou seja, você não está nem fora da igreja e nem dentro da igreja. Aí, igreja agora, no sentido espiritual, de igreja espiritual. Você não está fora da igreja. Então as pessoas entendem que você está na igreja, mas dentro da igreja você também não está na condição necessária para que não está na condição de ser chamado uma pessoa que está em Cristo. Então essa é a situação daquele líder e volto a dizer, de boa parte, maior ou menor fração da membresia daquela igreja de Laodiceia. Versículo 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso são palavras do Senhor Jesus. Entende-se aqui que Jesus prefere uma pessoa que está totalmente fora da igreja, que é uma pessoa que todo mundo sabe que é pecador ou pecadora se for uma mulher. Jesus prefere uma pessoa nesse estado do que uma pessoa que esteja na igreja se fantasiando de crente, se fantasiando de cristão, quando na verdade ele não é nem uma coisa e nem outra. À luz desse versículo aqui, é isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Muito bem. Como já falamos, a cidade era uma cidade rica, muito próspera financeiramente. Então parece que as pessoas tinham esse nível de soberba. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí Jesus agora usa a linguagem espiritual. Do ponto de vista espiritual, ele diz, e não sabe que és um desgraçado e miserável
miserável e pobre e cego e nu. É isso que é um trocadilho aqui que está sendo feito entre a condição material daquelas pessoas, do próprio anjo daquela igreja, a condição espiritual de boa parte daquela igreja, provavelmente a maioria, e a condição natural e a condição espiritual. Há um contraste muito grande entre uma coisa e outra. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, se vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Bom, que compre de mim ouro provado no fogo. Significa, naquela linha de trocadilho, continuando, as pessoas ali provavelmente, ou quase certamente, usavam ouro, tinham ouro em casa, porque eram bem economicamente, a maior parte da membresia da igreja, certamente. Mas Jesus está dizendo que compres ouro provado no fogo, ou seja, é um ouro, uma linguagem espiritual das coisas espirituais, para que te enriqueças. Ou seja, já que Jesus encarava aquelas pessoas como pobres espiritualmente, para que se tornassem ricos espiritualmente. E vestes brancas para que te vistas. As vestes também é um tipo também das pessoas que estão em comunhão com Cristo. Vestes brancas, vestes limpas, significa pessoa em comunhão com Cristo. E não apareça a vergonha da tua nudez. Essa nudez certamente se refere à nudez espiritual. Diante de Cristo, essas pessoas estavam nuas. E que unjas os olhos com colírios. Ungir nesse sentido aqui é ungir de lavar. Unja os olhos com colírio para que vejas. Interessante que, como eu falei no início, a cidade era uma das riquezas que essa cidade possuía, era a produção de um certo remédio para os olhos que eram exportados para várias partes do mundo. Mas, na verdade, a situação deles era essa. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então vamos a esses dois versículos. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Aqui a explicação de que Jesus ainda estava disposto a lutar pela salvação dos irmãos daquela igreja, de seu líder e todos, embora a situação daquele momento não fosse boa, mas Jesus ainda contava, ainda estava disposto a lutar. E aí a expressão-chave disso é justamente esse versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse abrir a porta significa dar ouvidos, levar a sério a palavra de Deus. No caso, a palavra que estava sendo entregue por meio do apóstolo João, que escreveu a carta. Muitas vezes, quando a gente fala a palavra de Deus, aí alguém vai imaginar que é a palavra de Deus, mas é um homem que está falando, é uma mulher que está falando. E você queria que fosse de que maneira? Por acaso, quando a gente ouve falar, recebe a notícia de uma lei que nos beneficia, por acaso o presidente da República que vem até nós para trazer para cada pessoa a lei, de forma nenhuma. Ele já assinou, sancionou e aquilo passa a valer. Então, quando Deus entrega a sua palavra, Ele tem os seus canais, os seus vasos para levar a sua palavra. E a responsabilidade de dar ouvidos, de levar a sério ou de não levar, é de cada um. Aí alguém perguntaria nesse caso, e como fazemos na situação do falso profeta, aquele que disser que está falando a palavra de Deus e não está falando coisa alguma? Como é que a gente vai saber a diferença entre uma coisa e outra? Pois essa preocupação chama-se discernimento. Chama-se discernimento. Então, quanto melhor a sua comunhão com Deus, quanto mais você se acostuma a tratar das coisas de Deus, menos difícil fica para você fazer a diferença entre esses dois casos, ou fica mais fácil. No
caso do apóstolo João, era um dos apóstolos, provavelmente o remanescente, talvez o único ainda vivo, quando escreveu o Apocalipse, dos apóstolos que andaram com Cristo. E, enfim, é muito importante também fazer o que a gente chama a hermenêutica do que está sendo falado, do que está sendo dito dentro do âmbito da palavra de Deus, se aquilo faz sentido. E do ponto de vista espiritual, o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito. É assim que funciona. Gostando mais ou gostando menos, essa é a forma de Deus falar. Deus fala por meio de homens e mulheres, por meio de seus servos. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A promessa de Deus aqui é uma promessa muito grande. A promessa que o Senhor Jesus dá é uma promessa muito grande. Ele nos dá coisas muito ricas. Olha só, nós pessoas comuns, assentar com Ele no trono dele, e a comparação, assim como Ele venceu, Jesus venceu o mundo, o Filho de Deus que veio aqui, que morreu, ressuscitou, venceu o mundo e se assentou com o Pai no trono. Jesus nos coloca como se fosse em igualdade de condições. Claro, isso tudo no futuro, isso tudo a partir após o arrebatamento da igreja. Mas de qualquer forma, eu considero que é uma promessa muito grande. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que o nosso pacto, a nossa aliança com Deus, ela é firmada em maiores promessas em relação às promessas que foram em relação à antiga aliança, ao Antigo Testamento, ao pacto que Deus fez com as pessoas do Antigo Testamento. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 7 cartas, há alguns, na verdade, é mais de um, como se fosse até formulários das cartas que são apresentados em todas elas. Esse final, por exemplo, do versículo 22, ele é endereçado a todas as 7 cartas. Toda vez que termina a mensagem, termina com essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito aqui é Espírito Santo. Agora, comentando a leitura bíblica recomendada na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Sobre esse livro, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, trata-se do último escrito inspirado ou bíblico do autor. O apóstolo dos gentios, como também é conhecido, o apóstolo Paulo, já pressentia sua partida, pois sabia que cristãos estavam sendo executados pelas autoridades romanas por permanecerem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo que, segundo a tradição, o apóstolo Paulo tenha sido executado, tendo sua cabeça decepada, vale lembrar que um dos tipos de execução consistia em reunir multidões no Coliseu de Roma, que ainda hoje pode ser visitado em ruínas, não está completamente íntegro em relação àquela época, mas tem ainda as partes, até a parte alta ainda. Quem vai a Roma provavelmente já terá visto isso. Mas então, as multidões lotavam o Coliseu de Roma para assistir cristãos sendo devorados por leões. Entretanto, fatos que deveriam mostrar cristãos em desespero acabavam não funcionando assim, pois cristãos seguiam para o matadouro, ora entoando hinos de louvores ao Senhor Jesus e ora voltando o rosto para os que permaneciam prisioneiros e gritando: guardem a fé, guardem a fé, guardem a fé. E era assim que eles iam para o matadouro. Cristãos literais como daqueles ajudaram a fazer a rica história da Igreja do Senhor, que muitos hoje insistem em achincalhar por desconhecê-la, assim como espiritualmente desconhecem a diferença entre mão direita e mão esquerda. Ainda sobre o texto bíblico paulino,
recomendado para leitura em classe, o apóstolo afirma aguardar sua coroa de justiça reservada para ele e para os que perseverarem na fé, até o dia do Senhor, que pode ser o morrer em Cristo, como os que assim nos antecederam, os irmãos que já passaram para a eternidade, que já passaram desta vida para a vida futura, ou estarem em Cristo por ocasião do arrebatamento, que irmãos como eu cremos que pode acontecer a qualquer momento. Indo mais direto à proposta dessa lição 12, perseverando na fé, vamos falar de perseverança propriamente dita, vamos falar de apostasia, vamos falar de segurança em Cristo. E dentro desse tópico da apostasia, vamos também falar alguma coisa sobre essa notícia recente, esse fato de que os Estados Unidos já reconheciam a capital de Israel como sendo Jerusalém, mas tomaram a decisão agora de levar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Então vamos falar um pouquinho disso no decorrer da nossa exposição. Vamos ao número 1. Por que é necessário perseverar da fé? Segundo o dicionário da Academia Brasileira de Letras, perseverar significa continuar um esforço para a obtenção de algo, insistir. Em nosso caso, o algo é a vida eterna com Cristo. Essa definição acadêmica nos leva ao menos a 2 textos bíblicos que nos encorajam nessa ideia, como está escrito em Lucas capítulo 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esse termo porfiar, esse verbo porfiar aqui, significa lutar, fazer força, se esforçar. É nesse sentido que ele é colocado. Então, porfiar, se esforçar, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, quem eu vos digo, é o próprio Senhor Jesus falando essas palavras, que muitos procurarão entrar e não poderão. E ainda, Mateus capítulo 11, versículo 2, que está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, isso aqui parece bastante claro, Desde os dias de João Batista até agora, Jesus falou isso aqui quando João Batista já havia sido também martirizado, mas fazia pouco tempo. O reino dos céus é tomado por esforço, ou seja, esse porfiai que está escrito no texto de Lucas que a gente leu anteriormente. É tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Além disso, devemos lembrar de 2 aspectos da perseverança para alcançarmos o reino dos céus. Porque perseverando temos tanto o Pai como o Filho a nosso favor. Essa afirmação vem da segunda epístola de João, o capítulo 1, versículo 9, parte B. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, quando a gente fala meu Deus, dá um sentido possessivo, mas essa expressão, esse modo da gente se dirigir está amparado aqui pelo menos nesse versículo aqui está amparado. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, está perfeitamente bíblico eu falar meu Jesus, meu Deus, meu Pai, meu Deus Pai, meus filhos. Poderia também ser dito. E ainda, perseverança para alcançar a própria salvação, como na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 12, 15 e 16. Assim está escrito: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo aqui escreve para Timóteo, ele era ainda um jovem, Mas essa expressão, como ela está aqui, ela se aplica a pessoas de qualquer idade, pessoas adultas, naturalmente. Versículos 15 e 16. Medita estas coisas, ocupa-te nelas,
para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, assim termina essa parte da perseverança. Há uma passagem bíblica que a gente pode trazer sobre perseverança. Saul optou por não perseverar no aguardo de Samuel, o mesmo nome de Deus que o ungira rei, para oferecer um sacrifício ao Senhor e por isso pagou caro. Para melhor meditar nessa história, vamos a alguns textos. 1 Samuel, capítulos 10, versículo 8. Aí vai ser Samuel que estava falando para Saul, o profeta Samuel falando para o rei Saul. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. E ainda 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 14. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Quem esperou? Saul, rei Saul. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto. Holocausto é aquele tipo de sacrifício em que o animal era queimado tudo, até as cinzas. Era queimado ele todo. E ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando Saul, o rei Saul, de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Aqui está a explicação que o rei Saul estava dando para os seus erros. E vamos observar alguns detalhes disso aqui. Vi que o povo se espalhava de mim. Ora, Saul não tinha povo nenhum, não tinha exército nenhum, ele não era nada. Até que o profeta Samuel foi lá, Saul não era nada, até que o profeta Samuel foi lá e ungiu o rei. E logo no texto anterior a essa passagem, Deus dá uma grande vitória ao exército de Israel sobre os filisteus. Mas aí agora Saul começa a dar essa desculpa. Porquanto vi que o povo se espalhava de mim, tu não vinha nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. Ofereci-me e ofereci holocausto. Então mesmo Saul, o rei Saul, já tendo recebido a vitória de Deus em outra batalha anterior, justamente contra esse mesmo povo, os filisteus, ele insistia em desobedecer a uma ordem de Deus, já que fazer o sacrifício era algo que tinha que ser feito pelos sacerdotes da linhagem de Arão, e Saul não tinha essa autorização de Deus para fazer o sacrifício, e ele tenta se justificar. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, ou seja, tolamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Esse versículo aqui, ele é bastante emblemático, porque era uma prova que Deus estava deixando o rei Saul passar. E às vezes a gente está numa prova, a gente não sabe da intensidade, até onde ela vai, quais são as implicações daquilo. Saul
ele certamente não imaginou que aquela prova valesse tanto, mas valia. Samuel está dizendo para ele, nessa prova, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas não foi o que aconteceu. Versículo seguinte, continua o profeta Samuel. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si, o homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deu para entender aqui? Porém agora não substituirá o teu reino. O reino de quem? O reino que está sob o comando ainda de Saul. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Deus buscou para si um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, futuramente, a gente vai saber que será o rei Davi. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Ou seja, vai ter um novo rei de Israel que será chefe dos exércitos de Israel, chefe daquele exército, chefe daquele povo que Saul estava comandando naquele momento. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, porque o rei Saul não perseverou. O episódio do rei Saul é um mau exemplo de alguém que não perseverou e suas consequências. A parte B do versículo 13 apresenta o duro preço que Saul pagou pela não perseverança, como está escrito. Abre aspas. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Pode ser que alguém diga que não gostaria de continuar sendo o primeiro rei de Israel. Porém, para Saul, isso era tudo. Ele faria qualquer coisa para continuar reinando, mas descuidou de algo aparentemente simples, ou seja, perseverar aguardando o tempo de Deus. Não o fez, acabou cometendo outros erros e, por fim, viu seu filho Jonatas ser morto e seu exército de Israel derrotado na batalha em que também morreu. Como diz o Salmo 42, versículo 11, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Irmão, espera em Deus. Irmã, espera em Deus. Número 2. Por que é necessário se guardar da apostasia? Em primeiro lugar, porque a apostasia provém de espíritos enganadores e de doutrinas de demônios, como está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 3. Assim está escrito: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É claro que aqui Paulo está falando para Timóteo que isso vai acontecer. Apostatar da fé significa alguém que estava na fé. Ele está falando de algo que vai acontecer no meio de pessoas com a convivência cristã, no meio das pessoas, no meio das igrejas locais. É disso que Paulo está falando. Então, apostatar da fé, pessoas que estavam na fé vão deixar a fé, ou seja, vão esfriar na fé. É disso que Paulo está falando aqui. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Por aqui Paulo está falando de se proibir o casamento, já que o casamento quando escreve aos Coríntios, Paulo escreve: aquele que se casar, case-se no Senhor. Então, e ele chama aqui de manjares que Deus criou para os fiéis, é o casamento. Nesse sentido, é o casamento e as bênçãos advindas do casamento. E a segunda parte com relação à apostasia é porque a apostasia se correlaciona ao filho da perdição. Vamos explorar isso aqui. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4, assim está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse aqui é o líder da grande tribulação. Paulo chama ele de o homem do pecado
e chama ele de o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eita, não é mole não. Quando a Bíblia fala de apostasia, fala de alguém abandonar ou desertar da fé. Nesse sentido, o texto acima indica o agravamento do distanciamento de Deus, associado ao surgimento do homem do pecado, o filho da perdição, que será o líder da grande tribulação. Trata-se do grande líder mundial que será combinado com a besta e o falso profeta para comandar e assolar o mundo durante a grande tribulação. Veja ainda, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 12. Assim está escrito: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse um que agora resiste, até que do meio seja tirado, é a própria igreja, né? A igreja formada, a igreja é o templo do Espírito Santo. Então, onde está a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, ali está o Espírito Santo. Então, Paulo diz que isso, a presença da igreja, é que resiste à aparição, à formação por completo deste filho da perdição. Versículo 8, então. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Filho da perdição, filho do pecado, e aqui Paulo chama ele também de o iníquo. São nomes para esse líder da grande tribulação que a Bíblia fornece. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Bom, aí aqui já se especulou em algum momento que esse anticristo poderia ser um homem mágico para fazer sinais, mas hoje também estamos com tanto recurso tecnológico que realmente pode do nada surgir muita coisa e pode enganar muita gente. Vamos em frente. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui é a expressão, né? Receber o amor da verdade para se salvarem, não receberam o Espírito Santo para se salvar. Versículo 11. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. É mais ou menos assim. Como não quis aceitar a Jesus como Salvador, Deus então deixa à vontade as pessoas para que sigam o erro e, claro, futuramente, o pagamento caro por ter ido após o erro. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Comento. Esse iníquo estará pronto no planeta a partir do momento em que a igreja do Senhor for arrebatada, como exaustivamente ministrado nas lições 11, a segunda vinda de Cristo, bem como a lição 12, o mundo vindouro, ambas ainda disponíveis neste canal. Considero razoável, irmãos, defenderem que o reconhecimento pelos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel, bem como o início do deslocamento da Embaixada Americana de Tel Aviv para lá, apontam para o fortalecimento que o Estado de Israel terá com esse iníquo lido acima em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Esse líder fará uma grande aliança com Israel durante a grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja do Senhor, e a romperá após a metade desse tempo, justamente porque, aí abre aspas, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E isso tudo ele vai querer fazer em Jerusalém. Os israelitas resistirão por serem de maioria monoteístas. E esse texto, né, de que ele vai querer parecer ser Deus, a gente já leu, mas não custa repetir. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Isso vai gerar o grande levante mundial contra Israel e há de preceder a vinda do Senhor, com poder e grande glória, exatamente no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, vencendo o iníquo e seu exército mundial, iniciando assim o governo do Senhor no planeta, por 1000 anos, com sede em Jerusalém.
Aleluia! E número 3, por que confiar na segurança de Cristo? Porque seu reino é de justiça, paz e alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Toda vez que eu medito nesse versículo, eu me lembro do saudoso irmão Tibério Conte. A gente conversava muito, ele era uma pessoa que gostava muito de conversar, era muito bem relacionado com as pessoas. E quando estava para se aproximar a data de ele completar 50 anos de casado com a irmã Rizonei, e eu lembro que ele virou e disse assim: olha, sabe, irmão Jael, eu gostaria de fazer uma festa nas bodas, mas as coisas são difíceis, porque acabam as coisas sendo caras, eu não tenho condição de fazer o que eu gostaria, e tenho que convidar muita gente, e mesmo as pessoas que eu gostaria de convidar, ia ser difícil eu ter como receber. Aí eu lembro que eu disse para ele: irmão Tibério, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E depois foi se aproximando a época e eu tive a felicidade de receber ele convite. Foi uma das festas mais bonitas, e aí peço até compreendo os irmãos que tão gentilmente me convidaram para vários casamentos, somente aqui em Brasília. Mas convenhamos, 50 anos de casado é uma festa totalmente diferente, é tudo muito particular. Por isso que eu digo que foi talvez o evento mais edificante de que eu participei aqui em Brasília e tive a oportunidade de receber esse convite. Quando ele me deu esse convite, ele me disse: olha, as minhas filhas, meus filhos, a família se encarregaram de tudo, resolveram lá fazer lá a recepção, e então vamos lá para o povo. E nós chegamos, realmente a festa foi muito bonita, foi tudo muito bem feito, tudo muito organizado. Nota 10 mais uma vez aí para a família. Mas eu me lembro disso toda vez que recorro a isso. Porque naquele momento eu falei: irmão Tibério, faça o culto em ação de graças. Se tiver água para quem tiver sede, que bom, as pessoas bebem água. Se além de água tiver um cafezinho, tá bom. Mas se não tiver nem água nem cafezinho, as pessoas como eu, que somos seus amigos, vamos estar felizes por o irmão estar celebrando essa data e vamos estar presentes. Esse negócio, se vai ter comida, se não vai ter, isso não vem ao caso. O importante é o culto ao Senhor. E a verdade é que as portas se abriram, como ele mesmo disse, e foi uma festa do ponto sobre todos os aspectos, muito bonita, muito edificante. Mas porque temos isso aqui: confiar na segurança de Cristo, porque seu reino é de justiça, paz e alegria. No segundo lugar, porque temos um advogado todo-poderoso. Em a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo escreve assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O apóstolo João, escritor dessa epístola, faz contundente distinção entre pecado que é para a morte e o que não é. Por essa razão, importa lembrar que, a partir do novo nascimento abordado na lição 10, o processo da salvação, Jesus, o advogado todo-poderoso, quando necessário, vai atuar desde que não se trate de pecado grosseiro. Em terceiro lugar, porque o maligno não toca no homem e mulher de Deus. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno é o diabo, é Satanás. Não toca naquele que é nascido de Deus, naquele que está em Cristo. O cristão, ele passa por provas, mas as provas têm
inteiramente o controle de Deus o tempo todo. Concluindo, meditamos porque é necessário perseverar na fé. Meditamos porque é necessário se guardar da apostasia. Meditamos porque confiar na segurança de Cristo. Também lembramos a questão da transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, as implicações que isso pode ter. É uma notícia boa para nós que amamos Israel em todos os sentidos, mas também não podemos perder os olhos escatológicos das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Isso pode realmente também apontar para o que já alguns irmãos que defendem essa corrente, já pode também apontar, porque uma vez construído o templo dos judeus em Jerusalém, depois que acontecer essa união do Estado de Israel com esse grande líder da grande tribulação, o passo dele, o momento em que, no final da primeira metade, ele vai justamente querer ser adorado como Deus, vai querer sentar no templo, tomar o lugar de Deus, e os judeus de maioria monoteístas não vão aceitar isso. Isso aí vai desencadear um momento da reunião do exército mundial, que tem todos os ingredientes, várias coisas vão acontecendo institucionalmente, pelo mundo afora, em relação a militares, em relação a forças armadas, para que seja criado esse exército mundial. E esse exército mundial vai estar a serviço desse grande líder. E com esse exército ele vai, então, se preparar para literalmente esmagar Israel. E esse será o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Bíblia, matará o iníquo com um assopro. É assim que está escrito na Bíblia. E todo esse exército, ele vai simplesmente ser desmantelado pelo poder do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai descer em Jerusalém, mais precisamente no Monte das Oliveiras, e vai iniciar o governo de 1000 anos aqui na terra. Amém? Até aqui então. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de ministrarmos, meditarmos a Tua Palavra. Envia-nos, Senhor, o Teu Espírito. Envia o Teu Espírito a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã que ouvir, que assistir esta pregação por qualquer veículo de mídia, quer seja por tablet, computador, telefone, celular, smartphone, que sejam abençoados, e aqueles que ainda não receberam o Senhor, que creiam, se arrependam, sejam salvos. Dá, Senhor, entendimento, dá, Senhor, discernimento, aqueles que procuram aprender, aqueles que procuram crescer. A nós que procuramos crescer a cada dia na Tua graça e no Teu conhecimento. Abençoa, Senhor, pessoas que assistirem, meu Senhor, este vídeo, em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo. Abençoa, meu Senhor, ajuda a entender. Faz a Tua palavra, Senhor, prosperar, segundo a multidão das Tuas misericórdias, segundo a necessidade de cada ouvinte. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado ou abençoada com esse vídeo, e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente e clique no gostei. Em nosso próximo encontro comentaremos a lição 1, a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Então, até lá, se Deus quiser. Amém.